O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma tarde aqui comigo no Meu Doutor. Hoje eu quero começar com uma cena que talvez seja a sua. Você acorda na segunda-feira, sente um peso que não passa. Não é preguiça não é só cansaço. É uma exaustão que o fim de semana não cura. Você dorme mal, fica irritado por pouca coisa, perde a vontade de fazer o que gostava. E mesmo assim, continua indo trabalhar, claro, empurrando, achando que isso é normal, que é só uma fase, que todo mundo está cansado. Mas se eu te disser que isso pode ser uma doença, que isso tem nome, tem diagnóstico, e agora tem até uma lei que obriga a empresa a cuidar disso. Chama-se burnout. Ele deixou de ser um problema só do trabalhador para se tornar uma responsabilidade legal das empresas, viu? Desde maio deste ano, toda empresa brasileira é obrigada por lei a identificar e cuidar dos riscos que adoecem a mente do trabalhador. A saúde mental do trabalho virou prioridade. Isso muda tudo. E para explicar essa mudança que afeta milhões de brasileiros, eu recebo hoje a doutora Alaide Bruno. Ela é especialista em saúde mental no trabalho, burnout e riscos psicossociais. Formada em Direito e Psicologia, doutoranda em Direito do Trabalho pela Universidade de Buenos Aires, com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas. É autora de livros sobre o tema e idealizadora do método Vida para Avaliação dos Fatores de Risco Psicossociais. Currículo não falta, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, favor, muito obrigada. Por favor. Vamos começar então, falando basicamente o que é esse tal de burnout que está tanto em moda hoje. Antes de iniciar, quero agradecer o convite para estarmos falando de um ponto, um tema muito importante, principalmente agora entrou em vigor a NR1. Ao mesmo tempo, a gente tem uma decisão da Corte Suprema que colocou aí 90 dias de mais aprendizado, 90 dias de negociação para ficarem claros os critérios, a metodologia. Ou seja, o burnout já está no Supremo, já está no Judiciário? Já tem uma decisão, uma liminar de 90 dias adiando, não é a vigência da norma, adiando a punição, digamos assim. Das empresas que não respeitam esse processo? Isso, que não fizeram ainda a avaliação dos fatores de riscos psicossociais. E aí é uma grande dúvida, Estevão. Muitas pessoas estão achando que a norma não está valendo, e na realidade está valendo. Mas, voltando à sua pergunta, quando a gente fala de burnout, o conceito-chave para nos orientar é o conceito da Organização Mundial de Saúde, que traz burnout não como uma doença mental, mas como um fenômeno, uma síndrome laboral que é decorrente de um estresse crônico que não foi gerenciado de forma adequada. Ela possui 3 dimensões, digamos assim. Num primeiro momento, é uma exaustão física, uma exaustão mental, como você bem disse na abertura, o final de semana e as férias não resolve. Aí tem um segundo momento, que é o que a gente chama de distanciamento afetivo. A pessoa vai se distanciando do trabalho, das pessoas, de si mesmo e vai se colocando naquela posição de piloto automático. Esse quadro aí, desculpe interrompê-la, mas pode ser associado até a um quadro depressivo? Pode ser associado. Só fechar o raciocínio. A terceira dimensão é a baixa eficácia, ou seja, a pessoa, ela trabalha mais, ela se esforça mais e tem um resultado inferior. E nos treinamentos que eu tenho feito com lideranças, eu tenho também mostrado essa preocupação, que às vezes o fato de um trabalhador começar a produzir mais de uma hora para outra pode ser o significado de sofrimento mental. É mesmo? É. E como você falou, pode ser confundido com depressão? Pode. Um dos maiores desafios do burnout hoje
Nós somos o segundo país com maior número de diagnóstico de burnout no mundo. Nós perdemos para quem hoje? Japão. Japão. E é o diagnóstico. Então, muitas vezes o diagnóstico, ele exige um diagnóstico diferencial. Por quê? Burnout tem vários sintomas que são característicos da depressão. Então, existe sim a possibilidade de ser confundido facilmente com depressão. O isolamento, principalmente, a pessoa, presumo, esteja uma batalha muitas vezes interna, eu tenho que produzir, não consigo mais produzir, vem a frustração, o que ela faz? Se isola. Isola. Não só a frustração, mas a culpa é muito grande. Quando a gente fala assim, a revisão da CID-10 e agora a CID-11, que entra em vigor no Brasil, janeiro do ano que vem. CID é a Classificação Internacional de Doenças. De doenças. Ela teve um grande avanço, Estevam. Ela trouxe a discussão do burnout e do transtorno mental para o centro do ambiente de trabalho. Então, deixou de ser visto como um problema do funcionário, da pessoa, e passou a ser visto como um problema do ambiente de trabalho, um problema laboral. Interessante isso. É uma forma também, presumo, de tirar um pouquinho o peso da culpa sobre a pessoa, né? Sim, mas por incrível que pareça, o contato que eu tenho com os profissionais que estão com diagnóstico de burnout, a culpa ela é muito característica. Culpa por não ter dado conta, culpa por estar se sentindo fracassado, né? E aí é um grande desafio. Pedir ajuda seria assumir a vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes a pessoa esconde e ela consegue fazer isso até um ano e pouco, antes de ter realmente aquela... Antes do caldo entornar. Antes do colapso, exatamente. É muito triste, é muito doloroso. Não é frescura. Não é frescura. Mas a pessoa muitas vezes acha que é, né? Ou os colegas acham que é, né? Os colegas acham que é, o líder pode achar que é, os familiares podem achar também que é, mas na realidade é um quadro de muito sofrimento. Ainda no início, sem comprometimento da estrutura mental, mas pode, se não for tratado com o tempo, comprometer a estrutura mental do trabalhador. No início do nosso bate-papo, doutora, a senhora destacou a NR1, que é uma norma. Isso. E, pelo que a senhora explicou, gostaria que a senhora aprofundasse mais. Essa norma é estratégica, muda muita coisa. Né? Muda muita coisa. Por exemplo? O que acontece? É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ela existe desde 1978. A NR1, as outras normas precisam falar, ela traz as diretrizes de como nós fazemos o gerenciamento dos riscos ocupacionais. O que a gente teve até agosto de 2024? Claramente, nitidamente, formalmente, a empresa era obrigada a gerenciar os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os de acidente e o ergonômico, numa perspectiva biomecânica. Em agosto de 2024, a portaria 1419 do Ministério do Trabalho trouxe a gente chama de alteração, mas não é porque gerenciar os riscos psicossociais, ou seja, cuidar da saúde mental, estava implícito na norma. O que a portaria fez foi tornar explícito o que já estava implícito. E aí trouxe, né, essa novidade, que não é novidade, que a empresa é obrigada a cuidar da saúde mental do trabalhador. Mas é interessante isso. Eu acho que a própria percepção da sociedade, as demandas, elas fazem com que quaisquer normas ou quaisquer legislações tenham que se adaptar. Talvez o que estava implícito ficou muito tempo e agora, gente, está acontecendo algo aqui na nossa empresa. Nós temos que se acender o sinalzinho de alerta, né? Exato. Não só na empresa, Estevam, mas nós tivemos, o ano passado, informações do INSS, da Previdência Social, 546 mil trabalhadores afastados por
adoecimento mental. Então, não tem como a sociedade, não tem como o governo, não tem como as empresas olharem para isso e dizer, é normal, vamos continuar. Né? Então, é dentro e fora da empresa também. O que muda para o trabalhador agora, digamos, mais amparado, abraçado por uma norma, uma legislação mais explícita? Muda que o que já era uma norma, nós temos a Constituição, artigo 7º, inciso 22, nós temos as normativas internacionais, a Convenção 155, que fala da prevenção. Isso já estava, a própria CLT, só que agora, o que vai ser bom? Aquela obrigatoriedade de oferecer um ambiente rígido para o trabalhador será fiscalizado, porque até então não era fiscalizado, eram fiscalizados outros riscos. Isso para o trabalhador vai ser bom, porque de certa forma o empregador precisa se adequar para que esse ambiente fique saudável. A senhora já deve ter ouvido, e acho que você também deve ter ouvido, o Brasil é um país pródigo em leis. O que falta é fiscalização. Verdade. E muitas leis são referência no cenário internacional. Cenário internacional, exatamente. Então, a proposta agora, a tendência, né, eu tenho feito um trabalho muito incisivo nessa área, é que a fiscalização, ela não vai só utilizar os documentos, ela vai analisar os documentos, o PGR, LTCAT, PCMSO, principalmente o PGR, e vai... O que é PGR? É o Programa de Gerenciamento de Riscos. E vai também, a tendência é entrevistar o próprio trabalhador. Você participou da avaliação de riscos psicossociais? Você está lá no guia, participação do trabalhador em todas as etapas. Você sabe o que é risco psicossocial? Vamos fazer o seguinte, a senhora me deu um gancho. Intervalo, na volta a gente vai explorar isso. O que são riscos psicossociais? Você está sendo ouvido na sua empresa? Daqui a pouquinho a gente volta. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Rapidinho, né, pessoal? Estamos de volta com o Meu Doutor. No primeiro bloco, a doutora Laide, ela explicou o que é o burnout e como a saúde mental no trabalho virou uma obrigação legal das empresas. Agora, a gente vai falar da prática. Como identificar, como prevenir e como cuidar de quem já está adoecendo. Pautas boas para esse segundo bloco, doutora Laide. Sim. Mas vamos começar com os riscos psicossociais. Que riscos são esses? Quando a gente fala em riscos psicossociais, o conceito da Agência Europeia de Saúde e Segurança, ele é muito claro e também foi o que inspirou o nosso guia. São todos os riscos relacionados a como o trabalho foi concebido, como o trabalho está organizado, como está se dando a gestão desse trabalho e, por fim, como está esse contexto laboral. É um contexto laboral onde as relações elas são tóxicas ou é um contexto laboral que nos ajuda a construir saúde mental no trabalho. Então, riscos psicossociais, eu falo para as pessoas, são os riscos relacionados à organização do trabalho e ao relacionamento no trabalho. Tem a ver com pressão? Tem a ver com pressão. Cobrança de resultados? Pressão, cobrança de resultado, nós estamos falando de organização do trabalho. Jornada extensiva, os fatores a gente tem muitos instrumentos que eles são muito bons e validados para a gente
fazer essa avaliação. Job Stress Scale, HSAT, temos o ProArt, que é do professor Emílio Facas, aqui da Universidade de Brasília, desculpe, que é um instrumento muito bom, que eu também tenho utilizado. Então, os instrumentos já trazem os fatores de riscos. Quando eu falo sobrecarga, a jornada de trabalho extensa, quando eu falo das metas abusivas, eu estou falando da organização do trabalho, mas tem mais. O apoio da liderança, o apoio dos colegas, a qualidade das relações, como que se dá a comunicação no ambiente de trabalho. E olha, outra coisa muito importante, a cultura. Não se faz... Cultura na empresa. A cultura não se faz... não se constrói saúde no ambiente laboral sem fazer um alinhamento de cultura. Quem é responsável por essa gestão, por esse acompanhamento, por essas métricas? Geralmente os departamentos de recursos humanos? Você tocou num assunto muito importante. Quando a gente falava de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, a gente automaticamente ligava ao médico, ao engenheiro do trabalho, ao técnico de segurança e também o RH, né? Sim. Problema de assédio, por exemplo. Assédio não é um risco psicossocial, ele é consequência de um risco psicossocial que não foi gerenciado. Então, não foi equacionado. Né? Não foi equacionado. O assédio acontece, mas a gente vai fazendo de conta que não vê. Então, quem é responsável? Estevão, todos nós. Legalmente, a empresa é responsável por gerenciar esses riscos. Dentro da empresa, o RH, a área de saúde e segurança, as lideranças, os gestores, né? A diretoria da empresa. Eu sempre digo nos trabalhos que eu faço que saúde, construção da saúde mental é uma responsabilidade de todas as áreas. Nós temos que dar as mãos, senão o nosso PGR, a empresa vai ter um PGR atualizado, mas sem funcionar na prática. Eu vou de novo perguntar para a senhora, porque eu sou jornalista e PGR para mim é muito Procuradoria-Geral da República. O que é o PGR? Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Será que a sua empresa, seja ela pública ou privada, tem esse famoso PGR? É uma boa pergunta, uma boa provocação que fazemos para você. A gente ouve muito também, doutora, e gostaria de ouvi-la, essa geração, os jovens, como é difícil trabalhar com jovens. Eles não aguentam pressão, eles não gostam de metas de desempenho. E aí a gente cai naquela esparrela, muitas vezes, de falar que é frescura. Não é frescura. Mas como que a gente pode, como líder, cobrar, fazer cobranças que devem ser feitas no ambiente de trabalho sem levar o profissional à exaustão, ao burnout? Olha, o que acontece? Cobrar é, inclusive, uma obrigação do líder. A forma como ele cobra que pode se tornar um risco psicossocial ou não. A gente tem muito, eu tenho feito um trabalho para a gente desmistificar essa questão da geração Y, sei lá, né? Z. Y, Z. O que acontece? São gerações com são gerações com valores diferentes. E a partir do momento que a gente olha para elas e diz assim, não quer saber de nada, é só mimimi. Nós já rotulamos essa geração, isso traz para nós uma dificuldade de ver na prática o lado bom dessa geração. É a geração que está mais conectada. Olha como é bom. É uma geração que ela tem um maior número de informações. Olha como isso é bom. É uma geração que gosta e pede feedback. Nós já fizemos trabalho com a empresa onde os jovens estão pedindo feedback. Diferente da nossa geração, por exemplo, que dar um feedback poderia ser uma situação de incômodo e desmotivação. Então, o que está faltando, eu te digo sem nenhum medo de estar errada, é nós olharmos para essa geração de forma diferenciada, identificarmos o lado bom desta geração. Olha para você ver, gostar de feedback é um ponto positivíssimo. Sim. E
lidar com ela de forma diferente. A questão é que nós estamos querendo ser líderes de uma geração, como nós éramos líderes de outra geração que tinha valores totalmente diferentes. Não vai funcionar. Aí o que é mais prático? A gente reclamar. E aí eu pergunto... E rotular, né? E rotular. Aí eu pergunto, reclamar traz resultados? Não. Então, é um olhar diferenciado para nós construirmos relações diferentes e gestão das atividades de forma diferente para não virar aquela pressão que vai se tornar um risco psicossocial, que pode causar sofrimento e pode gerar o adoecimento mental. Com a experiência que a senhora tem, independentemente aí de legislação mais rigorosa, de uma fiscalização mais presente, a senhora acha que as empresas hoje, em nível nacional, sejam elas públicas ou privadas, estão mais conscientes para o burnout, para as pressões exercidas sobre seus colaboradores? Consciente, verdadeiramente falando? Sim. Ainda não. Ainda não. Por Estamos quê? engateando? Estamos engateando. Por quê? Gerenciamento de risco psicossocial e saúde mental exige mudança de cultura. Nós não mudamos cultura do dia para a noite. Agora, o que está acontecendo? Qual é o cenário que eu tenho visto? Algumas empresas, a minoria, está buscando fazer esse gerenciamento de forma correta e outras estão aguardando a fiscalização bater a porta ou um processo. Quer que eu te conte uma coisa? Sim, claro. Estou atuando hoje como assistente técnica num processo de burnout de R$1.200.000, o valor da causa. Eu digo sem medo de errar que a atualização da NR1, ela será positiva. Ouve isso, por favor, você que é empresário. É positiva no sentido de que a médio e longo prazo nós teremos mais saúde financeira, inclusive. Pergunto para você, você sabe qual é o valor do FAP que você tem pago à Previdência? Você sabe qual é o valor do seu passivo trabalhista? Você sabe que agora estão aumentando os processos do INSS contra as empresas para reaver o que gastou, que são as chamadas regressivas previdenciárias? O ano passado foi um absurdo. Relacionado tudo esse processo à saúde mental também? Saúde mental. O INSS vai entrar com um processo contra você, uma ação regressiva contra a empresa, para reaver tudo que ele gastou com o seu funcionário que foi afastado por adoecimento mental. Então, revolução, hein? É uma revolução, é uma revolução. E o tema 125 do STF, que julgou a questão da estabilidade provisória após o afastamento, um funcionário que ele foi afastado, que ele tem um atestado, vamos supor, de 10 dias, ele nem foi afastado pelo INSS por motivo de doença do trabalho, adoecimento mental, ele pode entrar com processo para buscar a reintegração ou o pagamento de danos morais ou, enfim, rever também esses danos que ele sofreu em decorrência da relação de trabalho. Então, quando a gente olha para tudo isso, os riscos da empresa, se ele fizer a lição de casa bem feita, Estevão, vai ser bom para o funcionário, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para a sociedade, sem falar a marca, o valor da marca que tende também a melhorar, né? Você já deve estar imbuído desta nova missão que a sociedade brasileira tem, que é tratar o adoecimento mental com a responsabilidade, o zelo e a sensibilidade que ele merece, em função desses impactos. Sim. Os cofres da Previdência, impactos jurídicos, o papel preponderante dos departamentos jurídicos das empresas serão cada vez mais demandados. Já está chegando ao final, doutora Laide. Um recado em duas pontas, primeiro para o trabalhador que está exausto e acha que isso é normal, e depois para o empresário. Quais recadinhos que a senhora pode deixar para quem está nos acompanhando? Rapidinho. Trabalhadores,
Nós estamos acostumados a normalizar o sofrimento, a normalizar o adoecimento, a normalizar as relações abusivas de trabalho. Não façam isso, né? Aprenda a se colocar, aprenda a colocar limite, aprenda a dizer não, aprenda a dar apoio, receber apoio no ambiente de trabalho e aprenda também o autocuidado, cuidar da sua saúde e também cuidar do colega. Quando a gente fala de apoio social, nós estamos falando daquele apoio que ele é fundamental para manter o equilíbrio. Rapidinho, pro empresário. Fazer o gerenciamento de riscos psicossociais de verdade, não só pro forma, não de fachada. Não de fachada, porque isso poderá trazer consequências muito caras para os cofres da empresa. Eu trouxe para você o último lançamento e este também. Doutora Laide, privilégio ter aqui. Onde a gente encontra a senhora? Eu vou aproveitar para mostrar essas duas obras importantíssimas escritas pela nossa convidada. Onde a gente acha só? Nas redes sociais? Nas redes sociais, na Juruá. O meu site estará dentro de 15 dias no ar. No meu site também encontrará, no próprio site da Juruá. E detalhe, eu tenho uma notícia muito importante para você. Este livro, que ele foi feito a pedido de muitas pessoas que me seguem, nós estamos desenvolvendo um aplicativo para a gente fazer um acolhimento das pessoas que estão com sofrimento mental gratuitamente. Que legal, né? Obrigado. O meu endereço é @doutora Alaide Bruno. A gente volta domingo que vem com mais um Meu Doutor, pessoal. Até lá. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC.